eu sou a professora Miriam. Nessa quarentena não está nada fácil estudar sem ir para a escola. Por isso a dica miriônica de hoje é especialmente super importante para todo aluno do terceiro ano do ensino médio, Geometria Analítica. Vem comigo! Então vamos lá. A Geometria Analítica, abrevia-se GA, é a geometria baseada no plano cartesiano. O mesmo plano cartesiano que você viu lá no nono ano e em outras séries anteriores. E aí ele tem um eixo X, que é chamado de eixo das abscissas, e o eixo Y aqui na vertical, que é chamado de eixo das ordenadas. Mas a abscissa ordenada é meio complicado de guardar. Então eu pensei assim, o eixo X é o das abscissas, eixo X. E o eixo Y é o eixo das ordenadas. E ordenadas, eixo Y, abscissa, eixo X. É a dica. Bom, aqui o ponto é marcado dessa maneira. Primeiro o valor do X e depois o valor do Y. Por exemplo, aqui, o ponto A, o valor do X dele aqui é 4. E o valor do Y dele, aqui jogado na vertical, é 6. Então, eu posso dizer que o ponto A é 4, 6. Por quê? Porque o X dele vale 4 e o Y dele vale 6. O ponto B, aqui embaixo, eu vejo que o X dele, ele jogado aqui no eixo da abscissa, vale 6. E o Y dele, ele jogado na ordenada, vale 4. Então, o ponto B, ele é o ponto 6, 4. Ou seja, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. É importante saber essa ordem. Primeiro o X, depois o Y. Tem um ponto muito importante nessa história, que é esse ponto aqui. É o ponto 0, 0, que é a origem, onde começam os eixos. A intersecção entre o eixo X e o Y é a origem, é o começo de tudo. A direita positivo, a esquerda negativo. Acima positivo, abaixo negativo. Então, se por acaso alguém te chamar de 0 à esquerda, não é nada legal não, tá? 0 à esquerda é menos que nada. Menos 1, menos 2, menos 3, menos infinito. Então, 0 à esquerda não é legal, tá? Fica também a brincadeira aí. Bom, aqui eu quero mostrar também que cai bastante no Enem essa situação. E aqui tem uma questão envolvendo assim, um conhecimento básico da geometria analítica e do plano cartesiano. A questão é de 2014 e diz assim: alunos de um curso de engenharia desenvolveram um robô anfíbio. Anfíbio, para mim, eu lembro vagamente, deve ser sapo, né? Deve ser. Que executa saltos. E aí parece que é sapo mesmo, né? Porque o sapo salta. Nas direções norte, sul, leste e oeste. Um dos alunos representou a posição inicial desse robô no ponto P da figura. E aqui eu aproveitei a mesma figura, marquei aqui. A direção norte e sul é a mesma do eixo Y, sendo o norte o eixo de crescimento de Y e a direção leste-oeste é a mesma do eixo X, sendo leste o sentido de crescimento de X. E aí a gente tem uma noção, né? De geografia, norte para cima, sul para baixo, leste para direita, aqui leste para direita e oeste para esquerda. Tá? Então é bem isso que está escrito aqui na questão. E aqui para cima, né, no sentido de crescimento do Y, é o norte. E a direita, no sentido de crescimento do X, é o leste. Então, aqui seguindo a questão. Supondo que o robô se movimentou 4 para o norte, 2 para o leste e 3 para o sul, a posição final no plano cartesiano será. Então, aqui a informação importantíssima é, ele foi 4 para o norte, então vamos aqui voltar aqui para o robô. Esse robô ele partiu aqui do ponto P. Se ele foi 4 para o norte, ele foi 4 para cima. 1, 2, 3, 4, ele veio para aqui. Ele veio para aqui. 4 para cima, 4 para o norte. Depois ele foi 2 para leste, 2 leste à direita. Então, andou 1, andou 2, ele vai cair aqui. E depois ele foi 3 para o sul. Sul é para baixo, Rio Grande do Sul, para baixo. Então, 3 para o sul, andou 1, andou 2, andou 3, ele vai parar aqui, ó. Ele veio parar aqui, esse robô. A pergunta é, qual é esse ponto, então? A coordenada desse ponto aqui, onde ele veio parar. Lembra que aqui o X vale 1 e o Y vale 2. Então, esse ponto aqui é o ponto 1, 2. Que para nossa felicidade, tá aqui a alternativa C e já feita a questão. É isso aí. É uma questão
que caiu no Enem em 2013. Eu dei uma resumida nela, mas ela continua grande. Mas é assim, nos últimos anos a televisão tem passado por uma verdadeira revolução. Essa transformação se deve à conversão do sinal analógico para o digital. Buscando levar esse benefício a 3 cidades, será construída uma torre de transmissão que enviará sinal às antenas A, B e C já existentes. A torre deve estar situada num local equidistante das 3 antenas e pergunta onde é o local adequado, qual é o ponto. E aí você fala, o que é equidistante? Equidistante aqui é uma palavra importante, muito importante para eu resolver essa questão. Equidistante, distante, lembra a distância. Equivalente, triângulo equilátero, que tem lados iguais. Então, equidistantes são distâncias iguais, mesma distância, mesma distância, mesma distância. Ou seja, a antena, ela vai ter que estar aqui num lugar que seja na mesma distância da cidade A, da antena A, da B e da C. Esse é o ponto que está sendo perguntado aí. Bom, aqui a gente também tem que ter um conhecimento de geometria importante, que é, se eu tenho 2 pontos, aí eu posso chamar aqui de A, de B. Se eu tenho um ponto médio aqui deles, entre eles, eu posso traçar uma reta aqui e qualquer ponto, os pontos equidistantes a eles vão estar sempre em cima dessa reta. E essa reta é chamada de mediatriz. Reta mediatriz. Então, aqui, entre o ponto A e B, vou ter que pensar quem é essa mediatriz, porque os pontos equidistantes A e B vão estar nessa reta. Para calcular aqui, eu tenho que ver o x do ponto A, que é 30, x do ponto A, e eu vou somar com o x do ponto B e vou dividir por 2, para eu saber quem é aqui o meio entre eles. Então, o x do ponto A, eu vejo aqui que é 30. Então, vai ficar 30 mais o x do ponto B, jogo aqui para baixo, é 70. X do ponto B é 70. E divido por 2, porque eu quero saber o meio entre eles. 30 mais 70 vai dar 100. E 100 dividido por 2 vai dar 50. Ou seja, né, o ponto onde vai ser a mediatriz vai passar é aqui no 50. A mediatriz, a reta, que vai estar localizados todos os pontos equidistantes. Então, eu poderia pensar aqui, né, alguma coisa assim. Aqui, a mediatriz. Bom, ou seja, que o x aqui do ponto que nós estamos procurando é 50, o local dessa torre, é fato. E aí já fica bem bom, porque eu tenho 2 alternativas possíveis. Ou é 50, 20, x valendo 50 ou y 20, ou x valendo 50 e y valendo 30. E como é uma questão do Enem, a gente está treinando para isso, para ganhar tempo, eu vou direto aqui no raciocínio lógico. 50, 20, 50, 20 seria aqui. Mas aqui, a gente olha, aqui não está na mesma distância do ponto C, da antena C. E aí, então, eu elimino essa. E vejo essa, 50, 30. X valendo 50 e o Y valendo 30, seria aqui. Esse ponto aqui, ó. E aí, eu acho que fica bem nítido, né? Aqui, a distância desse ponto até C, desse ponto até B e desse ponto até A, é o ponto dela, a distância, é o ponto que nós estamos procurando dessa torre. Então, alternativa E. E está feita a questão. A dica miliônica é, se você não souber mesmo fazer a conta, não vai chutar, mamãe mandou escolher. Não, dá uma analisada nas alternativas. Aqui eu quero saber um ponto que seja equidistante, na mesma distância de A, B e C. Se eu olhar aqui a alternativa A, 65 para o X e o Y 35, eu vejo aqui o 65, seria subindo aqui no X, 65, e o Y 35 seria aqui, seria mais ou menos aqui, esse ponto da alternativa A. E esse ponto aqui, nitidamente, não é equidistante, a mesma distância de A, B e C. Então, eu elimino essa alternativa. Outra dica também, no caso de chutar, olhar as alternativas eu vejo aqui 53, 45, 50 e 50. O 50 aparece 2 vezes como possibilidade para o X. Então, esses são os meus candidatos. Olhando a alternativa D, x valendo 50 e o y 20, x valendo 50 e o y 20 seria aqui.
E aqui não é equidistante do A, do B e do C. Então, elimino essa alternativa e sobra então a alternativa E, que daria bem certo nessa questão. E essa é a dica. Para vocês praticarem, é uma questão do Enem de 2016, que basicamente fala assim: duas formigas partiram juntas do ponto O, no plano cartesiano, da origem. Uma foi para a direita, em linha reta, a 4 km por hora, e a outra foi para cima, em linha reta, a 3 km por hora. Pergunta, depois de 2 horas, qual a posição de cada uma delas. Então, a minha dica é 4 km por hora, então em 1 hora, 4 km. Então, em 2 horas, tá. As alternativas estão aqui, espero que vocês achem a resposta. A resposta, para você confirmar, ela está em algum lugar, em alguma letra no enunciado. Espero que vocês tenham curtido. Entre em contato através dos comentários ou pelas redes sociais. Inscrevam-se no canal e até a próxima!